Boa tarde, muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Música Marginal, hoje dia 3 de dezembro de 2021. Estou aqui com meu querido amigo Renan Simões, eu, Daniel Mariano. Estamos hoje aqui para poder falar de dois discos muito específicos, né? Uma de um artista bastante conhecido, da qual nós já falamos aqui anteriormente, só que agora a gente vai falar de uma outra fase dele, e outro de um tema que a gente falou há dois programas atrás, de um estilo chamado Vaporwave, né? Que é uma onda de vapor, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho de um projeto chamado Windows 96, né? E este outro grande artista que nós vamos falar no segundo momento é o nosso querido Tim Maia. Muito bem, Renan Simões, conte-me aí como é que é essa história do Windows 96, esse Vaporwave que você também me aplicou de forma fervorosa aí, para que eu estou amando né, conhecer mais sobre o Vaporwave. Conte para nós aí o seu contato com esse projeto em específico, o Windows 96. Rapaz, então, o Windows 96 foi uma descoberta, foi uma grande amiga minha, né, desde a época do ensino médio, né, a Rachel Marvila, que ela veio um dia com esse álbum específico, né, ela me mostrou esse álbum e tal, o Windows 96, né, nem me lembro qual foi o álbum que ela me mostrou inicialmente, e eu ouvi pensando que era um artista internacional, né, e tal, né? Eu tava ouvindo umas coisas de Vaporwave e tal, né? Vaporwave ou Vaporwave, né? Abrasileirado, né? E aí eu ouvi, achei bem interessante. Aí eu falei, deixa eu procurar, né, mais coisas do artista, né? E quando eu achei o Bandcamp do artista, eu fui ver que era um cara de São Paulo, né? Que era brasileiro. Aí eu, nossa, nem conhecia, nem tinha ideia e tal, né, do que era, e aí peguei e ouvi, e gostei bem especialmente, né, deste álbum aí que vocês estão vendo em tela, que é o Optimizer de 2017. Né? Então, assim, ele tem uma discografia bem extensa, né? Hoje talvez a gente vai abordar algumas temáticas sobre isso, né? Sobre esses gêneros do pós-internet, de pessoas que lançam muitos álbuns, têm muitos projetos, né? Fazem tudo de casa, né? Às vezes cada perspectiva diferente que ele tem sobre a arte é um universo totalmente diferente, ele vai botar um nome de projeto diferente, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, e especificamente sobre o Windows 96, este álbum aí de Vaporwave, o Optimizer de 2017. Apliquei-lhe este álbum, que é o número 99 da lista, né, nossa lista que nós estamos discutindo aqui, né, que são 100 melhores discos da música brasileira. Confira também as resenhas escritas, né, no blog do Nordeste 360, lá vocês vão ver, né, com a tag 100 melhores discos da música brasileira, vocês vão acessar aí todas as resenhas já escritas. Esse é o álbum de número 99 dessa lista de 100 melhores discos da música brasileira. Iniciamos aqui, né, nos primeiros programas falando de 107, né, porque nós temos os álbuns bônus aí extra esses 100. E agora estamos especificamente nos 100 melhores discos da música brasileira. Então, Daniel, como foi para você ouvir este álbum do Windows 96, que é Gabriel Eduardo, músico de São Paulo? Ótimo. Este, como os outros discos de Vaporwave, né, que tenho escutado, realmente dá aquela, né, toda aquela impressão que falei em programas anteriores, né? Você tem uma sensação de imersão, de realmente ela tem um caráter paisagístico muito grande, né? Ela te remete assim a você fechar os olhos e imaginar, porque não é uma música para dançar, né? Não é uma música para você prestar atenção na letra, porque não tem letra, né? No caso, né? Algumas do gênero Vaporwave podem ter letras, mas como a gente falou no programa anterior, né? Do disco que a gente comentou sobre ele, do Leeds Heaven Virtual Plaza, que era totalmente instrumental, como também é o caso aqui do Windows 96, na verdade o Optimizer, né, que é o nome do álbum do projeto Windows 96. Então realmente ele cria, né, uma paisagem sonora que você
fica imerso nela, né? Coloco principalmente com fone de ouvido, né? Escutei tudo com fone, então o fone me isolou de todo o som externo e eu fiquei concentrado, né? Nesse disco que tem um diferencial de outros discos de Vaporwave que andei escutando. Como o Renan até comentou anteriormente em off, antes de começar aqui o programa, né? Uma questão muito específica desse disco é que ele não é feito a partir de colagens, né? De pegar outros, né, faixas de outros álbuns ou elementos de outros álbuns e fazer um sampler e modificar, mas sim ele é todo estruturado a partir de um processo original, né, de gravações do próprio artista, né? E ele traz elementos que, diferente de outros que eu escutei, que remetem muito a uma sonoridade que assim, foi muito pertinente na década de 70 e 80, que a gente consegue identificar os timbres dos sintetizadores, né, a própria qualidade, né, da gravação, que a gente com um ouvido mais atento consegue fazer uma distinção. Este, por exemplo, já me remeteu a vários elementos da música eletrônica da década de 90 e não da década de 80 e 70. Então achei ele realmente assim, porque é aquilo, né? Em qualquer gênero musical você ter os padrões ali já bem decodificados e que quando a pessoa vai reproduzindo você já, né, enfim, consegue circular com o ouvido mais atento quais são os padrões específicos, né? E eu estava imaginando que antes o padrão do Vaporwave era essa estética 70 e 80, mas eu vi que, por exemplo, com esse projeto, que ela se expandiu, né, também para elementos ali da década de 90. E quais elementos seriam esses, né? Seriam, por exemplo, alguns timbres que só apareceram mais à frente, né, na década de 90, que não estavam presentes ali nos sintetizadores da década de final de 70 e da década de 80. Que elas foram melhorando, né, com a tecnologia, com a evolução da tecnologia, esses timbres, né, dos sintetizadores, né, lembrando que eram sonoridades todas feitas a partir de um processo eletrônico, que geralmente eram traduzidas em teclados, né, sintetizadores, mas poderiam ser em outros instrumentos também. E outra coisa foi a presença de alguns padrões rítmicos, que a gente chama de batidas, né, ou beats, né, que são alguns padrões que vão ali sendo distribuídos em loop, né, que é uma característica muito grande da música eletrônica, que ficou bem mais demarcado. Nesse trabalho eu senti ele mais demarcado, por exemplo, nos trabalhos outros que eu tinha escutado, ou mesmo, né, em comparação com o Linz Heaven Virtual Plaza, que a gente analisou há 2 semanas atrás, né? E minha impressão foi essa, também, né, gostei muito de escutar, tenho gostado muito, porque realmente é um tipo de audição diferente, né? É aquela, não me dá uma motivação rítmica corporal, com, né, uma intenção para a dança, por exemplo, que a música pode promover isso, nem com relação a fazer uma reflexão sobre letra, né, no caso como acontece na canção, mas simplesmente você, né, a mim me remete a uma introspecção, me remete a um estado talvez de até letargia, poderia dizer, será? Porque é isso, eu gosto de escutar deitado sem fazer nada, né? Coloco assim e fico ali como num momento relax mesmo, relaxante, né? Embora outros, por exemplo, em outros momentos, né, mas não esse específico, mas em outros momentos, escuto até para estudar mesmo, atividade de concentração ou para fazer uma leitura, eu coloco ali só para dar uma, né, para eu não dispersar tanto, me ajuda a concentrar, embora, né, isso talvez não aconteça com todo mundo, né? Cada pessoa vai ter ali um seu ponto focal, né? Mas a mim, por exemplo, esse tipo de música, né, ou Vaporwave, ou mesmo Chill Out, né, me deixa bastante tranquilo, que essa música que tem uma ideia, né, mais de uma paisagem sonora, né, de criar uma música ambiente, né, seria uma outra designação. E este projeto específico, Renan, o Optimizer, o álbum, né, do projeto Windows 96, como é que é a sua relação com ele? Você já escutou, né,
outros trabalhos também desse artista, né, desse projeto Windows 96, e por que que esse Optimized entrou na sua lista do 107, estando aí no número 99. Conte para nós. Rapaz, esse disco aí, foi um daqueles que eu fiquei desconfiado, porque de cara eu ouvi e gostei bastante, né? Então a gente acaba meio que ficando desconfiado. Será que é bom mesmo? Será que foi fogo de palha? Né? Mas é aquela coisa, né? A questão da prova do tempo, né? A gente vai ouvindo ao longo do tempo e vai vendo se realmente é aquilo. E realmente ele tem um flow muito interessante. Como a gente comentou antes, o Vaporwave, ele é uma amálgama de muitas coisas. Inclusive tem um meme rolando bem recente agora, né, que de um lado é noviços e outro lado experientes. Aí você tem lá o noviços, aí você tem 20 gêneros de música. Malsoft, Slushwave, coisa e tal e tal. Aí você tem lá experientes, Vaporwave, tá tudo é Vaporwave. Então, assim, foi a tag que mais vingou, né? Mas realmente tem muitas linhas muito diferentes, né, acontecendo. Né, a gente tem o Vaporwave muito ligado à música ambiente, né? Então a gente tem o Ambient Vaporwave, a gente tem o Vaporwave ligado ao Malsoft, né? Quando a gente fala de músicas de não lugares, que a gente falou também, o que é um não lugar? É aquele lugar que não caracteriza um povo, né? Uma cultura. Ele vai ser meio que igual em qualquer lugar do mundo. É o quê? É um estacionamento, é um shopping, é um hospital, em qualquer lugar do mundo vai ser igual, né? Não vai ter nada muito característico, igual, por exemplo, uma feira orgânica, né? Igual a uma praça pública, né? Então, os não lugares são questões universais, né? E muitas vezes a música do Vaporwave, ela tá ligada a esse não lugar. É uma música que ela vai ser universal em vários sentidos, em relação aos sentimentos. Por isso que existe esse intercâmbio muito grande de signos, né, com signos de outra cultura. Esse disco mesmo ele tem, né, Optimized, e tem lá 2 termos em japonês. Né? O do Lindsay Orbital Plaza é um álbum que tem um título em japonês e a música em japonês. Isso é algo que já veio de grupos de artistas que faziam isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, de se apropriar dessa cultura oriental, dos seus próprios alfabetos. Né? Então tem essa coisa, né, tem a questão... o álbum mais emblemático do Vaporwave, né, que é do projeto Macintosh Plus, né, da Ramona Xavier, que é o Floral Shop, que tem um busto, né, ali grego, né, então tem essa questão dos bustos e tal. Então o Vaporwave tem meio que essa coisa também do não lugar. Tipo assim, é tudo uma coisa só, nada se caracteriza, né? Então pasteurizado, né? Tudo que você não consegue ter uma identidade mais bem demarcada, né? Isso, pasteurizar a humanidade, né? Generalizar, né? Então tem meio que isso por trás de tudo. Então você tem subgêneros lá que, por exemplo, Mallsoft, né? Que tipo assim, como se fosse música de shopping mesmo, mas o ambiente sonoro do shopping, com pessoas passando, conversando, né? O Slushwave, que vai utilizar umas sonoridades específicas, né? Então assim, você vai... O Ocean Grunge, né? Então você vai ter muitas vertentes que no fundo tem essa questão, né, do Vaporwave, que é o que? Basicamente, né, é uma crítica à sociedade da qual vivemos, ao capitalismo selvagem, né, à descartabilidade da arte e das coisas, né, do próprio ser humano, a descartabilidade do próprio ser humano e das culturas. Né? Então tem esse jogo reflexivo muito grande em relação a isso. E quando a gente pensa muito nessa grande síntese da humanidade, né, numa generalização total, vem muito essas questões, né, que pode se tornar muito facilmente algo genérico demais, né, muito genérico, muito sem graça, como aquilo pode se destacar. Então a sua pergunta é, por que esse álbum se destacou? Eu acredito que ele tem um flow, né, uma fluência ali muito interessante no faixa a faixa, de elementos que aparecem, como aparecem, quando aparecem. Né? Então, assim, eu ouvi vários outros álbuns do artista, mas esse eu acho que é o que mais... Isso acontece de uma forma muito legal, muito interessante, o timing das coisas acontecendo e tal. Né? Então, eu acho que ele me pegou nisso daí, principalmente. Né? Obviamente, muita gente vai pegar esse disco e falar, cara, é uma sucessão de um monte de coisa esquisita e tal, um monte de coisa sem sentido. Sim, mas é por isso que é legal, né? Por isso que foi legal para mim, né?
esse artista específico, esse álbum específico, está muito ligado com vertentes, né, que a gente já comentou também, né, o lo-fi hip hop, né, o hip hop instrumental, né, essas músicas que a gente ouvir de fundo para concentrar, para relaxar, né. Só que esse disco ele te tira um pouco da zona de conforto, né. Então ele usa muito compasso alternado, né, tem umas 2 faixas ali, pelo menos, que ele bota o compasso alternado ali num beat, né, e a gente está acostumado a ouvir o beat bem quadradão e tal, não, ele joga os compassos alternados ali que te dá uma quebrada no óbvio, né? Joga com umas mudanças de timbre, de rotação muito extremas do nada, né? Então, assim, ele não se pretende como um álbum de ser uma coisa tão de fundo. Ele chama mais para uma participação enquanto ouvinte, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa que me chamou muito. É uma coisa que eu gosto muito quando eu paro para ouvir álbum. Agora, é engraçado quando a gente fala isso, chamar para ouvinte, isso é muito vago, né? Porque o que é chamar pro ouvinte? É uma música agitada? Não. Às vezes tem discos de música ambiente de 1 hora de duração, uma música super estática e eu fico ali extremamente concentrado. Então tem a ver com elementos acontecendo, movimentações musicais acontecendo. De algo que consegue prender sua atenção ou trazer um detalhe, né, que te chama a atenção, talvez você não consiga nem explicar necessariamente o que seja, mas você fala, tem um negócio aqui que o cara colocou só para me prender, só para me chamar a atenção. E é exatamente isso, ou seja, não é necessariamente a música que me prende, me chama a atenção, a música que tem muita coisa, entre aspas, e a que tem pouca coisa. Não, eu acho que existem coisas do discurso musical, seja ele com muitos elementos ou com poucos, que vai te prender mais ou menos. Aí depende também do que você valoriza ou não na música. Né? Então, embora eu fale aqui que o Vaporwave é uma grande síntese geral, eu já falo também que ele pode tender e tende, na maioria das vezes, a algo extremamente genérico e sem graça. Sim. Só que a gente vai ver nesse gênero de música, como em todos os outros, questões que vão despontar, que vão prender mais atenção. Obviamente, os álbuns que a gente traz aqui, né, que a gente está discutindo, são tipo assim, álbuns que me chamam a atenção, te chamam a atenção, a gente fala sobre as coisas que nos chamam a atenção, mas cada pessoa vai ter também uma escuta diferente, né, vai pensar em questões diferentes. Só salientando alguns detalhes, né, então, uma peculiaridade desse álbum, ele está mais ligado com essa questão mais do beat, né, qual seria uma diferença entre ele e o do Lindsay Heaven Virtual Plaza que a gente viu, né, o do Lindsay Heaven é mais vaporoso, aquela coisa mais com as fronteiras bem borradas, né, do que é o que ali, até entre as faixas e tal, né, é um ritmo mais lento, é mais introspectivo, é mais distante, e o artista utilizou áudios existentes. O material base que ele utiliza ali são músicas existentes. Então ele muda a rotação, ele vai fazer toda uma construção timbrística, de forma musical, que ele vai recortar e colar de outra forma. E já que o projeto, o Optimized, e o trabalho do Windows 96 e do Gabriel Eduardo como um todo, ele trabalha a partir de materiais originais, né? Então, é o próprio artista que está compondo aquilo e tal, né? Está manipulando aqueles sons daquela forma. Então, basicamente, assim, essa seria uma grande diferença. E, além disso, a questão de que ele utiliza utiliza coisas muito mais nítidas, muito mais na cara ali, né? Então, aquele som, é aquela batida bem presente, é cada timbre muito bem colocado, né? Então, você vê, né? Tanto isso, tanto o Optimized quanto o álbum do Lindsay Heaven Virtual Plaza são Vaporwave, mas eles têm tem uma diferença muito grande em diversos aspectos, né? A gente vê uma presença muito forte aí, realmente de batida, que vem do hip hop, né? Aquele boom bap bem presente, né? Ao longo do álbum inteiro. Só para destacar algumas coisas aqui, né? Nós temos aqui a faixa de abertura, né? Mizumi, que ela utiliza o compasso alternado, que é uma coisa muito pouco utilizada, às vezes em música eletrônica, ainda mais essa com ritmo bem na cara, e funciona muito bem. Né? Fica aquela coisa, fica uma contraposição entre a suavidade das notas sustentadas e aquela batida bem pujante, né, e tal, e em compasso alternado, então fica bem interessante. Depois a gente tem Recollects e Unconscious Recollects parte 1,
né, que apresenta assim, umas mudanças bem abruptas da sonoridade geral. Então é bem descontínuo nesse sentido. Você está com um som super limpinho, do nada você ouve um som super com muita sujeira, aí volta para o som limpo, aí volta para um som mais sujo, mas nem tanto igual ao anterior, né? Então tem muitas quebras da sonoridade geral, né, ali, né, o que torna o discurso muito interessante. E uma das coisas mais interessantes é quando ele chega na Unconscious Recollects parte 2 e 3, do nada aparece um beat de funk carioca, primórdios ali do funk, né? Não são aqueles beats que apareceram, sei lá, depois de 2000, não, aquele dos anos 90 mesmo, que foram as bases das primeiras músicas de hip hop nacional, né? Aquela coisa bem funk hits mesmo, anos 90, né? Então é uma batida bem, como você falou, né? Diferente do Vaporwave, que é muito ligado aos anos 80, principalmente aos 70, a gente tem uma coisa mais anos 90, então já é uma nostalgia de uma geração um pouco depois, né? Da nossa, né? Que nasceu nos anos 80. Então, assim, e é um contexto bem inusitado. Não é tipo assim, tá rolando lá e aí vai entrar o funkzão. Não. Tá um contexto super etéreo, super louco, e do nada entra aquela batida de funk super nostálgica, né? Então, eu acho um ganho muito bom, assim, nisso, né? Aí depois tem uma curtinha aqui, Sunhat. Aí tem Tunnels, que tem a parte 1, que é a faixa 7, a parte 2, que é a faixa 10. Que é, assim, uma música incrível, né? As duas, né? Elas têm um andamento bem arrastado. E ela é muito inusitada, assim, em relação à levada, os materiais musicais utilizados e o desenvolvimento, assim, você não tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Então é um negócio bem interessante, essas duas Tunnels, parte 1 e 2. Aí tem Pool of Sorrow, que é uma música, assim, bem expressiva. Eu tenho certeza que muita gente ouvir essa música, a oitava faixa, Pool of Sorrow. Muita gente ao ouvir essa música vai falar, cara, um monte de coisa muito esquisita e tal, mas dentro dessa estética pós-internet, de sonoridades que a gente tem, né, de tudo à nossa disposição e tudo a gente podendo manipular, ela soa como algo extremamente nostálgico nesse sentido, né? Então eu acho ela muito expressiva dentro desse ambiente pós-internet, pós-verdade, pós-meme, né, pós-tudo, né? Então ela representa muito bem essa modernidade nossa, né? Tem a Chrome também, né, com compasso alternado bem presente. E a última, Reality Recollects, ela traz isso que eu falei também, de uma certa melancolia, mas é aquela coisa, é muito alienígena, é uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Então, quando a gente ouve algo muito esquisito, mas quando a gente ouve tentando tornar nossa mente um pouco mais pós-moderna, a gente vê, caramba, tem uma expressão extremamente melancólica aí, né? É aquela coisa totalmente distópica, né, que a gente tem muito, né, nesses gêneros de música eletrônica, né, do pós-internet, né? Então, basicamente, essa assim, é a experiência que eu tive de escuta e tal. É isso. Mais alguma coisa sobre o Windows 96? Recomendar ele a todas, todos e todes, que vocês possam procurar aí, né, nas plataformas digitais, realmente com esse nome, Windows 96, né, uma Colado. nostalgia aí da década de 90, né, dos usuários desse Windows. Na verdade, não teve um Windows 96, era o Windows 98, né, que tinha, antes dele era o 3.11, né? 5 e 8. 95 e 98. Então você vê que já faz uma conexão aí, né, com este uso, né, do computador, né, na década de 90. O Windows 96, esse, que são vários álbuns que tem, né, desse projeto Windows 96, mas especificamente a gente está falando de um chamado Optimized. Então ele está disponível aí nas plataformas. Fazer então essa recomendação que vocês possam ter essa experiência, né, quem ainda não escutou músicas nesse estilo, né, do Vaporwave, do Chill Out, enfim, o termo é o de menos, o mais importante é a experiência, né? Escute, depois comente aí no chat ou lá também nas nossas redes sociais. Comente o que é que você achou, né, dessas indicações e das indicações dos programas anteriores também. Você vê que a gente vai para vários cantos aqui das músicas marginais, né? E apesar dos nomes em inglês, são todos de artistas nacionais, né? O Lindshaven Virtual Plaza, apesar deste nome em inglês, é de trabalho de artistas nacionais e todos contemporâneos. Esse álbum mesmo
é de 2015. Uhum. 2017. Né? Esse é o de 2017. 2015 é o Leeds Heaven Virtual Plaza. Então você vê que é bastante interessante. Eu particularmente que não conhecia, foi aplicado a este som pelo Renan, né, a este gênero musical pelo Renan, e hoje é o que eu tenho buscado escutar, assim, com diversidade. Tem muita coisa, e tudo disponível, a maior parte das coisas todas lançadas diretamente na plataforma digital, né, Renan? Isso, direto. Esse, inclusive, eu acho que é o primeiro álbum na lista e talvez um dos únicos que só existe em formato digital, não existe nenhuma versão física dele, né? E só para terminar a falar sobre isso, né, esse é um dos vários projetos dele, né, isso é uma coisa muito comum nesse período, nessa música de quem faz esse contexto nosso, né, de você fazer música em casa, poder manipular tudo em casa, né, então cada projeto vai ter um nome diferente. Esse é um dos projetos, né, do Gabriel Eduardo, e esse projeto específico já tem diversos lançamentos, muitos deles em lançamento físico também, em cassete, em LP. E agradeço imensamente a quem me aplicou diretamente esse artista, né, a grande amiga aí, Rachel Marvila, né, que foi quem me aplicou o artista, né, e depois eu fui correr atrás. Então, grande abraço aí, uma pessoa que eu discuti e discuto bastante sobre música até hoje. Valeu aí demais, Raquel, né, mas a gente sempre chama de Rachel. Obrigado aí demais pela aplicação. Maravilha, então ó, já vai aí dando o seu like, se não deu ainda, já dá o like, se está gostando, se não estiver gostando, seja honesto, seja sincero, dê o dislike, comente aí o que está achando do programa, como é que estão os processos aí estão acontecendo, né? Comente também, escute, né, essas indicações, escute se quiser, né, só uma indicação, né, ninguém vai obrigar a nada, né, mas se você escutou, depois coloque, né, a sua opinião, a gente quer saber, trocar essa ideia, dialogar com vocês, né, sobre essas indicações, que é isso, a gente vai escutando, mas a ideia é justamente poder trazer, né, essa luz, esse incentivo, essa motivação também para que vocês possam escutar. Então aproveita o ensejo, ó, já vai lá no Instagram também, segue, né, o arroba Música Marginal, o arroba TVNE360, né, já inscreva-se aí também no YouTube, no canal, e compartilhe com quem você acha que vai gostar. Se você acha que a pessoa também não vai gostar, você compartilhe do mesmo jeito, tá bom? E agora a gente vai falar desse grande e maravilhoso, né, que nós somos fãs, e a gente já falou de um disco dele aqui, de uma fase que é menos conhecida, né, a fase que é mais funkeada, né, do funk americano, né, mas que as letras ligadas a uma seita a qual ele pertencia, né, na década de 70 ali. E agora a gente vai falar de uma outra fase desse grande artista, que é o Tim Maia. Tim Maia, grande nome. O Tim Maia, inclusive, né, eu tive a experiência de ouvir vários álbuns isolados dele, né, aqueles grandes álbuns, os mais indicados, e depois de um tempo eu fui dar uma ouvida mais específica na discografia dele, que é imensa. Né? Quem pensa que quando fizeram o lançamento, né, alguns anos atrás, né, daqueles CDs, né, que vinham na banca e tal, né, pô, são 15 discos. Não, aquilo ali é uma discografia selecionada. Né? O cara tinha bem mais de 20, quase 30 álbuns aí. E assim, como eu já comentei, né, eu sou um grande fã, porque o Tim Maia, ele pode estar tocando, cantando, o que você não gosta, músicas que você acha horríveis e tal, mas parece que o cara tá ali para agradar e tal. O negócio é funcionar. Né? Então, ele tem muita proficiência, tinha muita proficiência musical, sempre rodeado de músicos maravilhosos e sempre com alto astral muito grande assim musical. Né? Por mais que fosse nas piores dores de cotovelo. Né? E ele tinha mesmo, né, ele baseava mesmo o repertório dele nesses dois universos, que era, por um lado, a música para botar a galera para dançar e, por outro lado, botar a galera para sofrer de amor. Né? Então, ele tinha isso muito marcado, né, nas composições dele, dividia muito em relação a isso. E é o primeiro artista que a gente está repetindo aqui, né? Ou seja, nós já comentamos sobre um álbum dele, que está nessa lista, estava na posição de 106 aqui dessa lista, e agora na posição 98, o álbum de Tim Maia de 1980, um álbum homônimo como boa parte dos álbuns que ele lançou, né? Tem só o nome dele, né?
Então, a capa específica vocês podem ver aí em tela, né, porque ele é às vezes a gente se perde, não tem o nome do disco escrito, só tem o nome do artista, né, então às vezes, né, tipo Roberto Carlos, né, que lançou 40 discos que só se chamam Roberto Carlos, né, então você tem que ver pela capa qual que é o disco, né, saber o ano. Né, então esse é o álbum do Tim Maia de 1980. Como eu descobri esse disco, como eu descobri também o Tim Maia Racional Volume 3, só fui descobrir esses dois álbuns, também foi por conta própria, quando eu fui correr atrás dessas discografias. Quando eu fui, depois de ter ouvido já vários álbuns, várias músicas isoladas do Tim Maia, quando eu fui procurar saber o que ele lançou e ouvir a discografia dele. Fiquei maravilhado com a discografia dele, com o nível técnico musical ao longo de toda a carreira, por mais que ele tivesse muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, né, do ponto de vista musical mesmo, mas é como eu falei, mesmo nos piores momentos, né, sempre nos brindando com uma música maravilhosa. E aí nessa exploração da discografia dele, tive de primeira, né, da primeira ouvida vários discos assim que, nossa, amei e tal. Depois fui filtrando mais, pensando na lista especificamente, né, e cheguei a alguns álbuns. Um deles foi o Tim Maia Racional Volume 3, né, que foi uma grande descoberta, né, porque eu amava o Tim Maia Racional Volume 1 e 2, e aí descobri, né, que em 2011 havia sido lançado nessa coleção que teve, né, da Abril, né, da discografia selecionada, esse Tim Maia Racional Volume 3, que eram sobras das gravações da época que foram retrabalhadas. E outro álbum que eu gostei bastante, que eu conheci do zero nessa exploração, foi o Tim Maia de 1980, né, que é um álbum muito especial, que estava nessa época dele, que ele já tinha pegado toda a experiência dele com a questão da black music, né, lembrando que Tim Maia ele morou nos Estados Unidos ali início, meados dos anos 60, lá durante alguns anos, né, ficou lá ilegal e tal, né, depois foi deportado. Então ele vivenciou, cantou com grupos lá, tocou com grupos lá, então ele vivenciou em loco esse nascimento dessa música, da música black, né, nos Estados Unidos. Então ele trouxe essa bagagem para o Brasil, fez mescla com muita coisa da música pop, de músicas de diversas linhas brasileiras, e criou essa linguagem única, né, dele, né, muito presente, de muita qualidade. E esse álbum de 1980, ele marca esse período que a disco music, né, já estava ali meio que tendo uma baixa ali, né, que ele tem o álbum Disco Club, né, que foi o grande assim desse gênero da disco music mesmo. Mas esse daí foi mais um álbum, né, que ele estava meio que nessa linha, mas também já transitando por outras coisas, já apontando caminhos que ele iria seguir nos anos 80. E 90 ali também, que ele lançou muitos álbuns também nos anos 90, nos anos finais de vida dele. Esse álbum especificamente dos anos 80, ele conta ali, né, por que ele é um álbum tão muito bem construído e absurdamente bem tocado e tal. Quem o acompanha, né, que é especificamente, né, é o Lincoln Olivetti, né, que é o arranjador, né, um dos principais arranjadores, se não o meu preferido dessa época, assim, né, de proto-musical, arranjador e instrumentista, né, de teclas, né. O Robson Jorge, guitarrista, né, também um cara excepcional. Outro cara que também dispensa elogios, que é o Jamil Joanes, né, que é baixista da banda Black Hill também. E o Paulo Braga, né, um baterista que sempre teve bastante, né, com o Tim Maia. Então, assim, esse time de músicos, né, o Lincoln Olivetti, além das teclas, né, dos instrumentos de tecla, ele é o arranjador e tal. Assim, só esse tipo de músicos aqui já valeria vocês ouvirem eles tocando qualquer coisa, porque assim, é um nível muito alto de proficiência musical. E isso somado a algumas das melhores composições e interpretações de Tim Maia, né, vira aquela coisa bombástica. Então é um disco muito especial, né, muito interessante, né, com certeza de longe um dos que mais se destacam da discografia do Tim Maia para mim, especificamente, né? Eu sei que às vezes tem muitos outros que são muito melhor falados e tal, pela questão da influência e tal, e questões diversas, ou da própria qualidade musical, mas esse acaba sendo um grande favorito meu, né? Como é que foi sua experiência, Daniel, em ouvir essas 10 faixas desse álbum do Tim Maia, 1980?
Realmente o Tim Maia, né, era algo que a gente se tocava muito ali na década de 90, né, se escutava, né, não no rádio, já não se escutava tanto, né, mas se escutava nas casas, né, das pessoas, assim, era uma música para se tocar em festa, ou no mínimo, né, para se tocar em luau, né, mas passa muito longe do que a gente consegue, por exemplo, executar num luau do que realmente é a produção dos arranjos do disco, porque tem um trabalho de instrumentação, né, de orquestração com os metais maravilhoso, com cordas, né, que fica bem característico de muitos das músicas do Tim Maia deste período, que é um pouco bastante diferencial desta fase racional, né, que tem ali outros elementos, mas a gente reconhece muito na obra do Tim Maia como um todo esse tipo de arranjo, esse tipo de orquestração, né? Que é com a banda Vitória Régia, que, enfim, quando você procura por apresentações dele ao vivo, você vê que tem aquela massa sonora com o trio de metais. Os violinos já aparecem mais nas gravações, né? Não tem muito a questão das cordas no ao vivo. Né? Porque ao vivo você tem ali realmente o trabalho do baixo e bateria ali bem consolidado, de uma percussão bastante ampla e a explosão dos metais, né? Tanto que na maior parte das vezes ele mais bota no show ao vivo, né? Bota a galera para cantar e ele fica só administrando a banda ali, né? Enfim, mas fenomenal, a orquestração, né? A escolha acabou que se tornou não só uma marca dele, né? E aí eu já não sei se é a partir desse disco que se consolida esse tipo de orquestração, ou já veio, ou só sei que é pós-racional, porque no racional realmente não tinha esta, mas não reconheço a discografia, né, deste período, entre este de 1980 e os outros que foram ali até 75, né? O Racional 2 é de 75, né? E aí, então, nesses 5 anos, não é só uma condição de uma absorção de toda essa influência da dance music, mas ele fez algo realmente muito próprio com o time de músicos que ele tinha, que criou, né, essa identidade de hoje a gente escuta aqui no Brasil muita coisa com os trios de metais e com essa, né, energia, uma música enérgica, né? Ela é, né, como bem o Renan colocou, tem um momento que ela é enérgica e ele vai transitando entre a euforia e a depressão, né? Entre a música enérgica e a fossa, né? Música de fossa total, né? E faz de uma forma magnífica que dentro de um álbum ela é complementar, né? Ela não se torna algo, por exemplo, totalmente aleatória ou distante nesse sentido. Você vê que ela, no contexto do que você vai escutando as faixas, ela vai propondo um contraste, uma dinâmica que é complementar, não soa realmente fora de contexto, né? Ela aparece bastante contextualizada. Na questão vocal, ele também, né, não está com todo o brilhantismo ali que realmente né, superior, sem ser racional, mas é superior, né, assim, a qualidade vocal que ele apresenta nesses discos ali do início da década de 70, por toda uma condição mesmo de cuidado com a voz que ele estava no momento, mas a energia vocal dele é única, uma identidade, né, assim, inconfundível, né? E não só a identidade vocal dele, mas realmente o tipo de textura que ele traz, por exemplo, que nesse disco é um ótimo exemplo da textura que ele buscou dar à obra dele, à carreira dele, da década de 80, do final de 70 ali, até a década de 90, né, no qual ali ele encerrou sua carreira, né, não porque queria encerrar a carreira, mas porque foi encerrada, né, pelo universo. Bom, então é um disco que eu gostei muito, ele não tem nenhuma canção do disco que se tornou das músicas referenciais dele, então, né, todas essas que a gente, Vale Tudo, do Leme ao Pontal, não estão nesse disco, embora já tenham as mesmas, uma textura que né, que se relaciona com essas músicas que são, né, as mais conhecidas dele, as mais tocadas, né? Pelo menos no luau todo mundo
Na hora Sabe? que toca, canta, né? Pode nunca ter ouvido, mas canta ali porque ela realmente chega, né? Acessa muito fácil as pessoas. Só que é isso, tem músicas fenomenais, né? Aquilo também tive um contato inicial com esse disco, então, né? Realmente preciso de uma audição mais profunda para poder ter uma opinião mais né, assim, a respeito. Esta faixa aqui é a que eu gostei, essa aqui já não gostei tanto, mas achei tudo muito interessante, principalmente porque muito bem tocado, muito bem produzido, né, econômico, porque as faixas nelas, tem umas aqui que são todas até com mais de 3 minutos e meio, tem faixas de 5 minutos, mas não se tornam enfadonhas, né? Ela vai sendo desenvolvida ali a parte instrumental, onde cabe, né? Tem bastante enfoque nas partes instrumentais e quando ele entra de forma magnânima não nos cansa. Apesar do disco ter uma unidade como um todo, mas as músicas não soam repetidas, né? Não soam mais do mesmo, embora não tenha ali uma conexão, né? Algo que você consegue falar, olha, essa textura, né? Se parece muito com aquela, mas não é a mesma. Não se torna mais do mesmo, né? No caso do Tim Maia. Então, é um disco que eu gostei muito, a capa é muito interessante, que é só uma foto dele, mas ele tá, né, risonho, você sente uma energia, né, feliz nele. Estão vendo aí, né, na tela. E ele com um black, né, tá massa, o bigodinho, black, tá só sucesso. Achei muito divertido, né, diferente do Windows 96, né, do que a gente falou agora anteriormente, que traz uma situação mais introspectiva, essa não, ela é mais, né, me traz uma sensação mais enérgica, assim, ela me convida, né, tipo assim, se botar em casa, provavelmente eu vou tá dançando, vou estar sentindo a vibe ali para estar dançando um pouco, né. E Renan, como é que é para você, como é que foi a audição desse disco, né, a sua relação com esse álbum do Tim Maia, de 1980? Olha, de cara eu tive uma rejeição. De cara eu digo assim, botando pra ouvir, né? Porque eu já conhecia essa primeira música, né? Você e eu e você juntinhos. Aí é tipo assim, é aquilo que eu ouço do Tim Maia, eu falo, gente, Tim Maia não é isso, ele é muito mais do que isso. Só que uma coisa que quando você para pra ouvir, você fala, gente, essa música é bem fraquinha, mas cara, que groove, que pegada. Tipo assim, é meio que tipo, a composição ela não tem nada. Mas não precisa ter, né? Porque só a energia ali é tão pulsante, o arranjo é tão bem feito. O Lincoln Olivetti como arranjador e esses instrumentistas tocando, pra mim chega no nível de Quincy Jones produzindo Michael Jackson. É uma coisa tão perfeita, não tem nada que você fala, essa notinha aqui poderia ser. Não, é perfeição absoluta, aquela coisa que se impõe, que você não vai falar de nada que ali funcionaria melhor de alguma forma diferente, né? Então aquilo ali eu acho que se impõe muito nesse sentido e de uma forma leve, né? De uma forma e muito divertida, né? Aí depois tem duas músicas que eu acho maravilhosas. Não Vá, pra mim é uma obra-prima a nível internacional, né? Assim, dessa pegada disco music, funkeada e tal. A produção dela é impecável. E uma coisa interessante do que você estava falando, né? Que as músicas não cansam, né? Essa música, por exemplo, pô, o cara cantou a música inteira, a música acabou. Só que parece que você tem aquela vontade de continuar ouvindo aquele groove, aquele tal. Aí, pô, rola um solo de baixo maravilhoso do Jamil Joanes. E depois entra só uma sessão instrumental final, mantendo ali, né? Como se fosse, pô, a música não acabou ainda, estamos aqui tocando. E aquilo é necessário. Porque, pô, só a música ali, se fosse 3 minutos, não foi suficiente. É tão bom ali a vibe e tal. Acontece a mesma coisa com a outra também, que é a Tudo Vai Mudar também. É tão bonito aquele refrão, né? O Tudo Vai Mudar, tão positivo. E no final fica só aquele refrão ali, na pegada bem apoteótica, ele repetindo com a arranjo, e aquilo não cansa. Né? Então eu acho que uma das grandes sacadas, né, do Tim Maia, do Lincoln Olivetti quanto arranjador, produtor, né, de ver um time que as coisas funcionassem muito bem. Né? Então eu acho que essas duas faixas, Não Vai e Tudo Vai Mudar, elas cravam bastante nisso. Né? Aí depois tem uma mais bem simplesinha, né, Nissei Linda, Linda Nissei, né, que é mais bufona, assim, né, nesse sentido. Nossa História de Amor,
que é uma pérola assim, radiofônica, né? Aqui tem o próprio Robson Jorge, né? Nossa, Robson Jorge, ele como guitarrista mesmo, a criatividade musical dele é absurda, né? Ele faz um solo nessa música que cresce. Não é aquela coisa, agora é um momento solo de guitarra e tal, é um solinho e tal, não. Tanto o solo do Jamil Joanes do baixo quanto o Robson Jorge é tipo assim, cada nota do solo é poética, assim, né? Aquilo ali é tão importante para a construção quanto o próprio Tim Maia cantando, né? Então é maravilhoso, assim, essa questão dos instrumentistas, né? Nosso Adeus, aí, as 5 primeiras faixas, elas são mais para fora. Aí, assim, o lado B parece que é mais introspectivão, é a dor de cotovelo, né? Aí o Nosso Adeus, né? O romantismo, assim, alta já na pegada dor de cotovelo. Aí entra a Não Fique Triste. Essa música, quando você para ouvir ela, né, vocês pegam a 7ª faixa, Não Fique Triste, ouve ela fora do contexto. Ela é muito diferente em todos os aspectos composicionais de todo o resto. É um universo à parte e é maravilhosamente assim, dolorosa, sabe, expressiva, muito bonita. Não é tipo assim, um negócio complexo, diferente. Não, ela funciona dentro da comunicação geral do álbum, só que com elementos muito diferentes. A condução dela é muito inusitada e tal. E aí a Dor de Cotovelo com tudo. Duas pérolas absolutas do Tim Maia e da Dor de Cotovelo mundiais, que Está Difícil de Esquecer e Doeu Mais Que Doer. É total, cara, Pelo nome do chorar. título já impacta, né? E assim, os anos 80, o Tim Maia, ele foi mestre nisso. As músicas dele, Dor de Cotovelo, são Dor de Cotovelo mesmo e são muito boas e tal. Não é Dor de Cotovelo gratuita, não. O cara realmente sofria e vivia aquilo e conseguia transmutar isso em som muito bem. E só uma curiosidade para fechar, né, tem essa música Meu Samba, que às vezes a gente não está acostumado com isso, né? Porque o que ficou do Tim Maia é o cara do soul, da black music, dessa música chamar a galera para dançar e tal, ou a Dor de Cotovelo. E a gente se esquece que Tim Maia, inclusive, gravou um disco de bossa nova nos anos 90. Né? Ou seja, ele com aquele vozeirão e tal, cantando um repertório de bossa nova, que é uma voz mais tímida, né? Então, assim, ele transitava bastante. E essa música, ela é ele transitando por campos, assim, que talvez ele ainda não transitasse tanto, mas a gente vê, né? A primeira música do primeiro álbum do Tim Maia é Coronel Antônio Bento. Né? Um chachadozão, um forrozão e tal, misturado com black music e tal. Então, assim, é um cara que transitou muito bem por muita coisa. Né? Então, assim, só elogios a ele. Aí, 98 da lista, Tim Maia, 1980. É isso aí. É isso aí, né? Conheço você, né, da juventude, dessa nova geração que ainda não conhece o trabalho do Tim Maia, né? Busque saber, porque realmente foi um artista, né? E porque já que a gente tem acesso aí, né, às obras dele, né, enfim, em plataformas físicas ou mesmo nas digitais, embora hoje, né, esteja, né, não tão... ou seja, sempre acontece, em alguma festa, em algum momento você já escutou o Tim Maia, mas é isso. Fora os grandes chavões, né, do mainstream, do que é a obra dele, tem muita coisa que, assim, é desconhecida, né, da própria obra do Tim Maia. Então procure saber esse disco fenomenal de 1980, né, enfim, a discografia dele é imensa, você vai conseguir escutar tudo aí através das plataformas digitais e é realmente um artista referencial aqui no Brasil. Realmente tem uma carreira brilhante, né? E esse disco de 1980 que eu não tinha, né, ainda não tinha o escutado na íntegra, né, e nem nenhuma das faixas dele, na verdade, né, a partir desta aplicação de Renan, cheguei a escutar vou escutar mais vezes para poder me apropriar dessas músicas aí magníficas do Tim Maia do álbum 1980. Bom, é isso. É isso. Ué, então, Palheta, sextou, né, meu amigo? Simbora. O que é isso? Pessoal, até semana que vem. Fiquem muito bem. Até breve. Valeu, Renan. Valeu demais. Tamo junto.